Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso itinerário formativo de aprofundamento, matemática e suas tecnologias. Eu sou a professora Manuela Franco e estou aqui para ministrar essa aula junto com vocês. E também estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, e quero dar as boas-vindas à nossa aula. Vamos lá conferir o nosso objeto? Lembrando que essa aula é a de número 2 e o objeto de conhecimento é números e álgebra. E o detalhamento? Unidades de comprimento, área e volume no contexto das diferentes formas de saberes, aplicadas à análise da sociodiversidade na Amazônia, com ou sem a utilização do Sistema Internacional de Medidas. Então, vamos dar início à nossa aula. Olá, olá! Estamos aqui no nosso cenário bem amazônico, porque nós temos alguns objetos de conhecimento muito importantes para trabalharmos hoje. Nós iremos falar sobre as unidades de medida. Temos o Sistema Internacional de Medidas, que usa medidas padrões, tá? No mundo inteiro, mas existem algumas unidades que são próprias aqui da nossa região. E é sobre isso que nós iremos desenvolver a aula de hoje. Exatamente. A gente vai falar sobre unidades de comprimento, área, volume, no contexto de diferentes formas de saberes, analisadas aí a sociodiversidade na Amazônia. E a gente vai usar o Sistema Internacional de Unidades e quando a gente não usar ele, a gente vai ver qual é a equivalência com ele, tudo bem? Isso, e para isso, nós vamos aqui iniciar com o VT. Então, muita atenção para observar algumas curiosidades. Vamos lá? Você já parou para pensar em como ocorre a medição no dia a dia? A altura de uma pessoa, a distância até um rio, o tamanho de uma casa ou até mesmo a quantidade de água que se bebe? Tudo isso pode ser medido de formas diferentes, sabia? Nas comunidades indígenas e ribeirinhas, por exemplo, as medidas vêm da sabedoria ancestral. O tamanho de uma roça, o comprimento de um rio, a quantidade de peixe que cabe num paneiro. Cada uma dessas medidas carrega um conhecimento único, uma forma de viver em harmonia com a natureza. E olha só, não existe só um jeito certo de medir. O que importa é que a medida faça sentido para quem está usando. Mas o mundo também criou uma linguagem comum para facilitar a comunicação. O Sistema Internacional de Unidades. No Brasil, ele é o padrão oficial. Para medir comprimento, usamos o metro. Para a área, o metro quadrado, que é como contar quantos quadradinhos de um metro cabem no espaço. E para o volume, usamos o litro ou metro cúbico, que seria um cubo gigante de 1 metro em cada lado. Ou seja, enquanto a ciência padroniza, as culturas tradicionais nos lembram que medir também é sobre história, identidade e relação com o mundo. Muito bem, então vamos ficar na deixa aí do nosso VT. Existem algumas unidades que são características de uma região, que isso traz o quê? História, traz uma identidade de um povo. Então, nós vamos falar sobre isso. Nós iremos começar, então, com as unidades de comprimento, porque são aquelas que medem a distância entre dois pontos. No Sistema Internacional de Medidas, há um padrão. E a unidade padrão é o metro, ou seja, 100 centímetros, tá? Então, eu tenho ali no tamanho, metro, e dividido ele em 100 partes, eu tenho os centímetros, tá certo? Mas, na nossa região, nós temos algumas características bem interessantes, tá? Mas vamos lembrar aí sobre as conversões, não é, professora Manuela? Exatamente. A gente não tem somente uma unidade para medir. Por exemplo, olhem lá, o quilômetro, ele significa a mesma medida de 1000 metros. E a gente vai usar o quilômetro e o metro dependendo da situação. O quilômetro a gente usa para grandes distâncias, como rios, estradas. E o centímetro, que vai ser 1 metro, a gente usa para objetos menores, como artesanato, como alguns exemplos que a gente viu ali no vídeo, usando a fita métrica, usando uma régua. Então, aplicando aqui na Amazônia, que é um território de saberes, a gente desenvolveu diferentes formas de medir tanto o espaço, quanto a terra, quanto a água.
E nessa aula a gente vai estar explorando como essas medidas foram estabelecidas pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, e como essas medidas se relacionam culturalmente com as medidas estabelecidas pelos povos da Amazônia. Muito bem. Então, o padrão é o metro, aí o metro tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos, tá? Porque se eu multiplicar o metro, eu vou ter os quilômetros, se eu dividir o metro, eu vou ter os centímetros, os milímetros e assim por diante. Mas, como a Amazônia, ela vai calcular, ela vai medir o comprimento, professora Manuela? Então, vamos ver aqui quais são as unidades de comprimento que a gente tem, que vamos trabalhar nessa aula. Observem aqui que nós temos que a gente chama aqui de curumim, né? Nós temos aqui o nosso curumim medindo. O que ele está usando? Ele está usando o palmo. Olha aí o zoom na nossa tela. Ele é muito utilizado. E o que é esse palmo? Ele é a distância entre a ponta do polegar e a ponta do dedo mínimo, né? Do mindinho, que é o mínimo, né? O menor, com a mão espalmada. E é isso que ele está fazendo. Ele está medindo aí esse tronco com a palma. Qual a relação? Se a gente tem um padrão, a gente pode transformar também, não pode? Qual a relação do metro com o palmo, professora Manuela? O palmo, ele tem aproximadamente 0,22 metros, ou 22 centímetros, que é essa distância aqui da ponta do dedão até o dedo mínimo. Mas é claro que essa distância ela pode variar dependendo da pessoa, né? Porque nem todas as pessoas têm a mão do mesmo tamanho. Vamos ver como a gente pode usar um exemplo usando o palmo? Se um pescador diz que pegou um pirarucu de 10 palmos, ele está falando de um peixe de aproximadamente quanto? A gente vai contar 10 palmos, né? Vezes a medida que tem aqui um palmo, que é de 22 centímetros, que é o mesmo que 0,22 metros. Então, multiplicamos 10 por 0,22, que vai nos dar 2 metros e 20 centímetros. Muito bem. Lembrando que é só dar uma casa, né? Multiplicação por 10 aumenta uma casa decimal e nós ficamos ali com 2 por 20. Então, o palmo, né, o metro, ele é usado para medir o tamanho de peixes, porque você não vai ficar andando toda hora ali com a régua, né? Sei bem que agora os feirantes usam bastante, né? Mas na prática, no dia a dia, é o palmo. Então, é usado para medir tamanho de peixe, o comprimento de uma rede, a largura de um tecido, ou até a altura de pequenas plantas, não é, professora Manuela? Exatamente. E como eu falei, essa medida ela pode variar, né? Varia ali entre 20 e 25 centímetros, mas vejam que é um intervalo pequeno. Então, não tem muita margem de erro quando a gente está medindo utilizando o palmo. E eu tenho certeza que alguns de vocês já utilizaram o palmo alguma vez na vida para medir alguma distância. Com certeza. Vamos continuar então, porque nós temos algumas também medidas também tradicionais da Amazônia. Vamos à nossa cartela? Observem aí conosco que além do palmo, temos uma outra medida muito comum na região, que é a famosa braça. Olhem a nossa imagem aí, ó. A braça, ela tem uma relação também com o metro. E a definição da braça é que ela é a distância entre as pontas dos dedos de uma pessoa com os braços estendidos lateralmente, como mostra a nossa imagem. Então, temos aí a relação da braça com o metro. Uma braça, ela mede aproximadamente 1,80 metros. Novamente, essa distância ela pode variar dependendo da pessoa, mas a gente vai adotar essa medida aqui, que é o valor aproximado da braça. E temos aqui um exemplo. Se um canoeiro avisa que um trecho do rio tem 5 braças de profundidade, qual é, em metros, o valor aproximado dessa profundidade? Então, nós já sabemos que uma braça ela tem o equivalente a 1,80 metros. Então, se esse comprimento, se esse trecho do rio é de 5 braças, a gente vai multiplicar 1,80 por 5. Esse resultado é igual a 9,00, ou simplesmente 9 metros. A gente representa o metro aqui só pela letra M. Então, o trecho desse rio, ele tem essa medida de 9 metros.
Isso, muito bem. Então, a gente usa onde essa unidade aí na nossa região? Ela é muito usada para medir a profundidade de rios, comprimento de cordas para coragem de canoas ou até a extensão de um terreno pequeno, certo? Que é uma medida prática, né? Mas, continuando aqui, nós temos também outra medida aí muito utilizada na nossa região. Quem nunca usou essa daí? Olha só na tela. Vamos continuar? Porque o próximo é o passo andado. Quem nunca, professora Manuela, mediu um campinho com o passo, não é verdade? Mais uma medida que a gente já deve ter usado bastante aí. E temos a relação dela com o metro. Quanto é, professora? Olha, um passo é aproximadamente 0,80 metros ou 80 centímetros, tá certo? Então, se a gente sabe dessa relação, eu posso então calcular aproximadamente quantos passos, ou seja, quantos metros tem uma determinada região, um determinado campo, um objeto, um espaço, né, um quarto, por exemplo, uma casa e assim por diante, tá? Para que fique melhor, vamos a um exemplo. Observem aqui, ó. Se um caçador diz que o local de caça fica, olha só, a 1000 passos da aldeia em metros, ele está se referindo a uma distância de aproximadamente quantos? Ou seja, de passos, nós vamos passar para metros. Professor, eu já sei quanto que vai ficar. Por quê? Se é aproximadamente 0,80, significa que eu vou pegar esses 1000 e multiplicar por 0,80, ok? Mas multiplicação por 1000 é bem simples. Basta eu contar a quantidade de zeros e eu vou aumentar aqui as casas decimais. 3 zeros, então vamos aumentar 3 casas. Ou seja, contando daqui, ó, eu tenho 1, 2, e aí a terceira, basta eu acrescentar o zero. Ou seja, a distância é igual a 800 metros, que foi isso que está pedindo aqui no nosso problema. Essa distância é de quantos metros? Basta fazer a conversão. 1000 passos é aproximadamente 800 metros, professora Manuela. E agora que já sabemos, então, algumas unidades tradicionais aqui da nossa região de medidas de comprimento, vamos agora a uma outra unidade. Vamos agora falar sobre área, professora Manuela. Então, a área, ela vai medir a extensão de uma superfície, não é uma medida em linha, é uma medida em 2 dimensões. Por exemplo, aí a área onde estão essas 2 pessoas está representado pelo retângulo laranja, que tem uma medida de comprimento e uma medida de largura. Para a gente calcular essa área, a gente multiplica essas medidas. Multiplicamos a medida do comprimento pela medida da largura. Vejam aqui quais as unidades que a gente usa para medir a área. Pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, a gente vai usar 1 metro quadrado como unidade padrão de áreas pequenas, como um quarto, um compartimento de uma casa, por exemplo. E o quilômetro quadrado a gente vai usar para distâncias maiores. 1 quilômetro quadrado, ele é equivalente a 1 milhão de metros quadrados. E aí nós vamos usar para grandes áreas, como áreas desmatadas ou a área de um território, a área de um estado. E a gente tem aqui o nosso exemplo, né, professora? A extensão territorial do estado do Amazonas. Vamos ver. Isso, porque com essas medidas a gente pode, então, comparar o tamanho do nosso estado com países. Olha só o que nós temos. Lembrando que a área é a medida da superfície, né, todo o preenchimento. E o nosso Amazonas é tão grande, olha só, que ele tem uma extensão territorial de 1.571.000 quilômetros quadrados. E a Alemanha, ela tem 357. Então, o nosso estado, ele é a mesma coisa que a Alemanha, mais 2 vezes a Ucrânia, porque a Ucrânia tem um território de 603.700 quilômetros quadrados. Ou seja, somando 2 Ucrânias com uma Alemanha, é o nosso território aqui, do estado do Amazonas. Que lindo, né, professora Manuela? É isso mesmo, nosso maior estado do Brasil, né? Então, ele é muito maior até que muitos países, como no exemplo que a gente acabou de ver aí com vocês. Uma outra unidade padrão e que é muito utilizada para medir a área
principalmente em grandes extensões, é uma unidade chamada hectare. Vamos à nossa cartela? O que é esse hectare? Um hectare, ele é um quadrado de 10.000 metros quadrados. Então, quando você vai comprar um terreno, você vai ver a medida de casas ou plantações, isso é dado em quê? Em hectare. Por que é mais fácil? Porque ele é um quadrado de 100 por 100. Então, se eu tenho um quadrado de 100 por 100, em vez de falar 10.000 metros quadrados, eu digo 1 hectare. E nós trouxemos aqui uma animação, né, para representar, então, aí esse 1 hectare, não é, professora Manuela? É isso mesmo. Ó. Aí, ao lado da professora Valcineide, nós temos 1 hectare, que é essa medida de 100 metros por 100 metros. Multiplicando, a gente tem o valor de 1 hectare, o valor dessa área. Muito bem. Se falamos de medidas de comprimento, medidas de área, vamos falar também sobre as unidades de medida de uma outra grandeza, que é o tal do volume. E o que vem a ser o volume? Vamos à nossa cartela. O volume, ele é uma medida padrão também, é uma grandeza, na verdade, em que ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E qual é a definição das medidas de volume? As medidas de volume são usadas para representar a quantidade de espaço que um objeto tridimensional ocupa. Como eu falei, né? Um objeto que tenha comprimento, largura e altura. No SI, a unidade padrão é o metro cúbico, representado aí pelo m elevado ao cubo, tá certo? E existem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico também. Olha só, no Brasil, vamos à nossa próxima cartela? Temos um exemplo, não é, professora Manuela? Exatamente. O Brasil ele usa 1 metro cúbico para calcular a vazão dos rios em hidrelétricas ou vender madeira. Então, vejam que é uma quantidade muito grande. Então, o volume padrão aí usado no Brasil é a medida do metro cúbico. E no nosso cotidiano amazônico, o que a gente tem, o que a gente pode usar através do volume? Vocês vão reconhecer os exemplos que a gente tem aqui. A gente tem a medida do paneiro de farinha, temos também a medida da lata de açaí, temos também o cesto de castanha e a canoa cheia de peixe. Todas essas medidas, elas são medidas através do volume. Então, são nossas aqui, são da Amazônia que a gente usa. Quando a gente vai à feira, quando a gente vai comprar, quando vamos fazer compras, ou vender farinha, açaí, peixe ou castanha, quais as unidades que a gente realmente usa? Todas essas unidades aí estão relacionadas com o volume. E a gente vai ver agora alguns exemplos e as relações aí de cada uma dessas medidas que está aqui no nosso cotidiano. Vamos começar com o paneiro de farinha. O paneiro de farinha, vocês conhecem, ela é uma medida comum no comércio local. Aqui está representado esse paneiro. E qual é essa medida? O paneiro ele tem um tamanho médio de 50 litros. 50 litros é um volume equivalente a 0,05 metros cúbicos. E a relação dele com o sistema internacional é essa. 50 litros equivale a 0,05 metros cúbicos. E a gente quer saber, se alguém compra 10 paneiros de farinha, quantos metros cúbicos está comprando? Então, se são 10 paneiros, eu vou multiplicar pelo volume de um paneiro, que é igual a quanto? É igual a 0,05. 10 vezes 0,05, nós vamos andar com uma casa para a esquerda e o resultado vai ser de 0,5. Então, se alguém compra 10 paneiros de farinha, está comprando exatamente 0,5 metros cúbicos de volume. Muito bem. Então, essas medidas, elas são práticas, né? Para você não ficar usando ali o metro cúbico, então você vai utilizar uma medida que seja prática para aquilo. E assim como o paneiro de farinha, nós também temos uma outra medida muito famosa,
que é o famoso latão, né, que a gente utiliza aí para medir açaí. Então, vamos aí à nossa cartela, porque esse também você com certeza já viu aí utilizando ou já utilizou, já que nós vimos aí que isso é uma medida da nossa região. Então, olha só, ele é usado para medir o quê? Vamos à nossa cartela? Açaí, Tucumã, pupunha. E o volume padrão do latão são 18 litros, ou seja, transformando litros para o padrão, que é metros cúbicos de volume, é igual a 0,018 metros cúbicos. Para que fique mais claro, nós vamos agora a um exemplo. Olhem aqui na nossa cartela. A relação com o SI, né? O latão é igual a 18 litros, que é 0,018 metros cúbicos. O nosso exemplo diz assim: se um feirante vender 50 latões de açaí, quantos litros de açaí serão vendidos? Ora, se eu já sei a relação, então basta eu multiplicar os 50 litros vezes a relação. Vamos lembrar aqui da relação? A relação é igual a 0,018 metros cúbicos. Então, eu vou multiplicar esses 50 latões por 0,018 metros cúbicos, tá certo? Multiplicando, então, esses 50 litros por 50 latões por 0,018 metros cúbicos, então, nós temos quanto? Isso será igual a... Olha só, vou dar uma dica para vocês. Se eu estou multiplicando 50, você multiplica 5 pelo valor normal e depois você só conta essa quantidade de zero aqui, tá certo? Então, multiplicando esse valor, você faz 5 vezes 0,18 e depois você só aumenta um zero, tá certo? Ou seja, isso será igual a 0,09, tá ok? Colocando, então, aqui o nosso resultado, nós temos 0,9 o quê? Nós temos a medida padrão, 0,9 metros cúbicos, tá bom? Então, se eu tenho a medida, toda vez que você quer saber um valor, você multiplica esse resultado pelo valor que deu ali, tá bom? Ou seja, a conversão que nós estamos trabalhando aqui na nossa aula. Mas não vamos parar por aí, porque temos uma outra medida que é muito utilizada aqui, não é, professora Manuela? Vamos lá para o nosso próximo exemplo, que é o saco de castanha. Ele é muito usado na coleta e na venda de castanha do Pará. O volume médio dele é de 80 a 100 litros, dependendo do tamanho. Então, a gente vai representar aqui pela média, que é o equivalente a 90 litros, que é o mesmo que 0,09 metros cúbicos. E essa é a sua relação com o sistema internacional. Um saco de castanha contém 90 litros, que é o mesmo que 0,09 metros cúbicos. Então, vamos para o nosso exemplo. Se um produtor juntar 20 sacos de castanha, qual é o volume total obtido em litros e em metros cúbicos? Então, a gente vai precisar fazer dois cálculos. Bom, ele juntou 20 sacos de castanha. Então, qual é o volume em litros? O volume em litros a gente vai multiplicar por 90, já que um saco de castanha tem 90 litros. 20 vezes 90 é igual a 1.800 litros. Então, é bastante castanha, né? E agora, a gente vai calcular esse mesmo volume, só que em metros cúbicos. Como são 20 sacos, então, novamente, multiplicamos o 20 pelo volume em metros cúbicos, que é de 0,09. 20 vezes 0,09 é igual a 1,8 metros cúbicos. Então, aí está a nossa resposta, tanto em litros quanto em metros cúbicos do volume dos 20 sacos de castanha.
Muito bem, então já vimos aí todas essas medidas e agora nós vamos continuar. Existem essas medidas que são próprias da nossa região e mais uma também que é utilizada principalmente aí na venda de peixes e também no manejo de peixes. Vamos à nossa cartela? Essa medida é a canoa cheia de peixes. Ela é muito utilizada aí na venda, né, local pelos pescadores e é própria aqui da nossa região. Qual é a relação? Observem aí. É usada informalmente para avaliar a pesca. Então, como esse exemplo aí da nossa imagem, uma canoa pequena cheia tem cerca de 1 metro cúbico a 1,5. Tem essa variação, tá? Mas sempre nesse padrão. Ou seja, a relação direta com o SI, pois é quase uma medição visual em metros cúbicos. Com base nisso, já que uma canoa cheia equivale a 1 ou 1,5 metros cúbicos, vamos a um exemplo. Olha só, se alguém afirma que voltou da pescaria com a canoa cheia, qual é o volume estimado de peixe em litros e em metros cúbicos que podemos imaginar? Ora, eu já sei que uma canoa cheia de peixes, ela é de 1 metro a 1,5, certo? Então, ficou fácil, não foi em metros cúbicos? De 1 a 1,5, porque ele voltou com a canoa cheia. Vou colocar aqui de vermelho. Então, 1 metro cúbico a 1,5. Mas, lembre da nossa relação do início da aula, em que nós dissemos que 1 metro cúbico equivale ao quê? A 1.000 litros. Ou seja, se ela equivale de 1 a 1,5, significa que 1 metro vai ser 1.000, e a variação não é até 1,5, ou seja, 1.500 litros, tá? Então, aqui está a nossa relação. Esse é o nosso exemplo, tá? Ficou bem simples, mas você precisa lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? Sempre fazendo essa relação, tá? E para finalizar a nossa aula, nós temos algo muito importante aqui. Nós vamos finalizar ela à luz do luar, não é, professora Manuela? Exatamente. E a gente vai falar de uma outra característica que acontece aqui na Amazônia, que é o quê? Que é a matemática do calendário lunar. O que isso significa, professora? É que eles usam a lua para calcular o tempo, e isso é uma característica aqui da região, tá? Como isso acontece? É chamado de calendário lunar, que ele é um dos mais antigos do mundo, e ele é baseado nos ciclos da lua. Eles duram cerca de 29,5 dias, tá? 29,5 dias. E na Amazônia, ele ainda é muito usado pelos povos tradicionais para orientar algumas atividades, como a pesca, a agricultura e a navegação. Por exemplo, a lua cheia, ela é boa para pescar, sabia, professora? E plantar folhagens, ou algumas outras produções, como nossos alunos aí interagiram conosco. Enquanto a lua minguante favorece o plantio de raízes. E também esse conhecimento, ele mostra como a matemática dos ciclos naturais faz parte do cotidiano e da vida em harmonia com a floresta e com os rios. E ainda para finalizar, professora Manuela, falando sobre a contagem do tempo. Você sabia que na nossa região, eu acho que é a única que utiliza o tempo para calcular a distância? Você já viu, a senhora já viu, por exemplo, alguém falar, olha, a minha comunidade fica a 2 dias de barco de Manaus, não é assim? É verdade. Então, a gente tem aí a matemática presente, né? Voltando ali ao calendário lunar, a própria contagem dos dias, 29 dias e meio aproximadamente, você já consegue ver a matemática. E é muito interessante essa questão também do tempo, professora, né? Como distância, que a gente usa bastante aqui. Então, vejam que também a matemática está presente nesse contexto. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aí aprendido, né? Tenham aí compreendido todas as relações que nós utilizamos aqui. Vamos agora nos ver na próxima aula. Até mais!